Tem gente que não gosta nem de pronunciar essa palavra, mas hoje a gente vai falar e muito de fracasso, Maria. Ai, Carol, mas fracasso aos olhos de quem? E quando, né? Porque às vezes o tempo passa e você fala, opa, não sei se foi exatamente um fracasso. Mas também tem aqueles que não tem jeito, você aceita e segue o jogo. E para conversar com a gente sobre todas essas facetas do fracasso e levar ele muito além do esporte, a gente recebe hoje a Joana Maranhão e Pedroca Monteiro. E o humor, para mim, é isso, é um olhar crítico para a vida, é poder rir de situações que normalmente a gente ficaria acabado. Quando eu subia no bloco, eu estava subindo no bloco como Joana, carregando tudo que tinha acontecido na minha vida. Eu não conseguia apagar. Pedroca Monteiro é ator, humorista e escritor. Pedroca, você já fez TV aberta, TV fechada, teatro, escreveu livro para criança e fez a gente rir pra caramba na pandemia com a sua mini-novela. Obrigada por ter feito a mini-novela e por estar aqui hoje com a gente para falar sobre fracasso. Obrigado a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Joana Maranhão participou de 4 Olimpíadas em Atenas, foi 5º lugar nos 400 metros medley, até hoje o melhor resultado de uma brasileira. Hoje, Joana, você é coordenadora da Athletes Network for Safer Sports, participou da criação da rede, é mestre em ética esportiva e integridade, existe uma lei, Joana Maranhão, e você, Joana, todos os dias você vai muito além do esporte. Obrigada. Muito bom ter você aqui hoje. Obrigada, gratidão. Estou feliz demais com esse bate-papo aqui. No esporte, o nosso fracasso parece muito evidente. A gente fracassa na frente de todo mundo de forma bem objetiva e pública. É um sentimento duro, porque na vida, assim como no esporte, a gente é treinado para realmente buscar sempre a vitória. Para onde o fracasso já levou vocês? Quem vai? Tá assim, ó. Não, eu posso começar. Não é a questão de romantizar o fracasso de maneira nenhuma. Mas eu olho para trás, eu sou muito grata a eles, assim, por tudo isso que você falou, né? Que no esporte a gente acaba criando expectativas nas outras pessoas, de pessoas que a gente nem conhece. Mas esses fracassos, o que as pessoas leram como fracasso, foi o que me motivou para voltar para a piscina e tentar de novo. Uhum. Então, sem eles, a minha carreira não teria sido longeva, né? Eu fiz as pazes com eles, eu posso dizer. Ah, coisa bonita. Bom, e nós atores também vivemos fracassos na cara de todo mundo, né? Muitas vezes no palco, Exato. a gente pode viver uma situação terrível e a gente está ali diante de todo mundo, mas eu acho essas situações sempre tão ricas. Exatamente isso impulsiona tanto a gente para frente, para tentar de novo, para tentar novas coisas, que para mim é o mais importante. Então, eu acho maravilhoso realmente a gente ter esse olhar, desconstruir essa sensação, né? Porque é uma sensação também de fracasso que a gente tem, às vezes, com as nossas próprias expectativas e transformar isso em novas coisas, em novidades para a gente. Mas aí vamos trazer para a nossa sensação de fracasso, assim, um fracasso pessoal. Porque às vezes ninguém está vendo. Tem fracassos que são nossos. Tem algum que vocês falem, poxa, isso aqui, assim, ninguém viu, não pegou em ninguém, mas em mim foi... Esse aí eu vou ter que lidar? Cara, quando eu penso num momento, assim, de fracasso na minha vida, eu penso muito nos anos todos que eu vivi dentro do armário, tentando me entender, tentando me encontrar. E quanto tempo eu perdi na minha vida não sendo eu, por causa de muito medo, né? Aquele momento de adolescência. Eu fui uma pessoa que fui me entender, assim, nesse lugar, lá com 20 e poucos anos, 22, 23, jovenzíssimo. Mas sinto que perdi muito tempo da minha vida me policiando nesse lugar. Então, para mim, eu tenho essa sensação na minha vida, quando eu penso num fracasso, no momento que eu tinha tudo para ser um fracasso, que era viver o que os outros queriam que eu vivesse, da maneira que os outros queriam que eu vivesse, não viver o que de fato eu era. E ali eu acho que eu estava flertando muito com uma vida fracassada, se eu não encarasse o que eu era de verdade e fosse buscar a minha liberdade, sabe? É a projeção do outro, né, na gente. A gente fica tentando
a validação do outro, sendo que aquilo nem encaixa no que a gente realmente quer e aí quando você se desprende desse lugar, isso que você falou, é uma sensação de liberdade mesmo, de ser quem se é. Ouvir teu desejo, né? Ouvir teu desejo. Acho que tem muita gente que vive a vida inteira tentando se encaixar nos padrões. E aí vai ser fracasso atrás de fracasso, se for fracasso assim. atrás de fracasso, com certeza. É porque tem aquele sentimento muitas vezes até, você está tendo sucesso em alguma área ou alguma coisa da sua vida e, na verdade, dentro de você não está se sentindo assim, bem-sucedido e realizado. Muitas vezes os outros estão aplaudindo e dentro da gente tem essa incompletude, assim, esse lugar que a gente não está satisfeito mesmo, né? Sim. E é muito bom você poder andar realmente nesse lugar de falar, não, a verdade é para mim. Essa é a minha verdade. E a sensação de sucesso está muito nisso. Né? E é tão claro, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que é fiel ao nosso sentimento, é tão claro, é tão visível para todos, assim. Eu acho que é nesse momento que a gente brilha, onde quer que seja, assim, a gente seguindo exatamente o que o nosso coração está dizendo, né? que a gente possa estar relaxado, sabe? Sem precisar se policiar. Eu acho que nessa época que eu falei aqui, que eu ficava o tempo todo me policiando para não dar uma escorregada, porque era é isso, num mundo preconceituoso, num mundo que você tem que o tempo todo cumprir a meta do outro. Do outro, é isso. O tempo todo, e aí quando você se liberta, aí sim a minha vida começou, sabe assim? Aí eu acho que também vivendo alguns fracassos, mas dentro do que eu quero viver, sabe? É muito diferente, é muito mais... Se ressignifica, eu acho, né? Exatamente. E eu faço terapia há 15 anos, tentando desconstruir exatamente essa imagem que foi construída para mim, da minha família, né? Que é o que os pais têm muito, esse olhar, que é esse medo. Eu, como escolhi ser ator, ou não escolhi, ou como eu nasci assim, nasci um gay, nasci um artista, e essas coisas a gente realmente não escolhe. E que sorte é nossa. Exatamente, eu sou um artista e isso está em mim aqui, ó. Fui escolhido para isso na vida. E a minha família tinha muito, também em relação a isso, muito medo. Mas como que você vai fugir? Como que você vai fazer uma coisa que é tão diferente do que está todo mundo? Você já tem coisas aqui, ó, é só você aproveitar esses momentos aqui que você tem. E eu escolhi seguir de novo, mais uma vez, o meu coração e o que eu queria, e é se jogar no mundo. E tem essa cobrança do que é ser bem-sucedido. O que é isso? É você ter que desconstruir o tempo todo esse olhar, porque senão você fica em relação ao outro, sempre vivendo para o outro. A minha mãe falava uma coisa que eu acho muito bonita, assim, ela sempre me falava, mas é verdade para quem isso? Sabe? De quem é essa verdade? Porque eu quando pequena, eu queria ser atriz, eu queria fazer 350 coisas, queria ser palhaça. Ela falava exatamente Ainda quer fazer 350 coisas? Ainda quero, é verdade. Ainda bem, também, ainda bem. Não pare. Cada vez mais, eu acho. Agora que eu descobri que não precisa ser uma coisa só, gente, não sei onde eu vou parar. Libertador. Mas ela falava isso, mas é verdade para quem? Sabe? Isso é um de guia quem é essa verdade, que eu né? acho que cada vez eu tento me apegar mais, né? Obviamente a falta dela me faz muito isso, assim. Eu lembrar para quem é essa verdade. É minha ou é uma projeção de alguém que eu tô tomando para mim e me sentindo aqui frustrada, não sei o quê. Se eu nem quero tanto isso, sabe? Às vezes você queria continuar nadando, às vezes você nem queria, você queria continuar jogando. Não, agora é hora de fazer outra coisa. E tudo bem, né? E tudo bem. E tudo bem. E se amanhã mudar também, mudou. Tudo né? bem de Esse novo. lugar. Pode ter sido um fracasso para o outro, mas para você não. Quando acontece o contrário, Joana, o pessoal tá aplaudindo e você por dentro tá assim, não, cara, isso aqui não. Eu acho que, enquanto ele estava falando, dentro da minha história, tocou muito profundo, assim, que eu acho que no final a gente está falando sobre viver nos seus próprios termos, né? Enquanto atleta, o que as pessoas esperavam de mim era aquilo que eu fiz em Atenas, né? Ser finalista, trazer um resultado para o Brasil, ser medalha em Pan-Americano e continuar evoluindo. Mas tinha alguma coisa ali dentro de mim que, tipo, essa desumanização do atleta de rendimento, daquela pessoa que só fala sobre performance, aquilo me incomodava. Não porque não fizesse parte da minha vida, mas eu não era somente aquilo. Então, eu insisti muito em, tipo, eu quero falar sobre além da pessoa que coloca um traje de competição e dá 8 voltas na piscina.
E quando eu comecei a fazer isso, foi disruptivo para mim e meio que as pessoas questionavam, mas ela está falando muito sobre... Ela fala sobre política, ela fala sobre o que ela sofreu, ela não fala só sobre a performance dela, mas eu me encontrei nesse lugar, né? Eu me recusei a me desumanizar enquanto atleta de rendimento, e aí eu passei a viver nos meus próprios termos, né? Às vezes a performance não estava o que as pessoas esperavam, mas estava muito mais confortável para mim, porque estava dentro de quem eu era, assim. Porque para mim nunca fez sentido me dissociar. Quando eu subia no bloco, eu estava subindo no bloco como Joana, carregando tudo que tinha acontecido na minha vida. Eu não conseguia apagar, né? E isso é muito forte dentro do esporte, né? É esperado da gente só falar sobre isso, senão você é lido como fracassado, alguém que não aguenta estar ali, que não aguenta pressão. Não aguenta pressão. E para mim, abraçar a minha vulnerabilidade foi quando eu encontrei a minha força. E quando eu encontrei isso, eu falei, eu pertenço sim a esse ambiente de alto rendimento com todas as minhas vulnerabilidades e eu vou ficar aqui. É que a maior coragem, acho que é essa, né? Quando você aceita e abraça a tua vulnerabilidade. Para mim isso foi uma mudança muito grande, né? Nesse processo de me reencontrar com o esporte. Foi tipo assim, eu não vou esquecer da minha vulnerabilidade. E eu escutava de muitos treinadores, tipo assim, ficou no passado, deixa no passado. Eu falava, eu não vou fazer isso. Eu me recuso a fazer isso. Eu acho que esse lugar te fortaleceu muito, na verdade. No momento que você pôde encarar de frente, né? E ficou pronta ali, trabalhando tudo isso. Tem uma frase linda sua, até dentro da carta que você escreveu para você mesma, que ela fala, afinal, como esse bando de jornalistas pode chamar de fracassada e medrosa alguém que decidiu entrar numa luta tão intensa consigo mesmo? Como é que você lidou com esse momento que julgavam sua performance sem saber nada do que acontecia por trás da sua vida? Esses julgamentos, eles começaram a acontecer quando eu não estava respondendo à performance que as pessoas esperavam, né? Foi tipo 14 anos campeã brasileira, 15 anos classificou Pan-Americano, 16 anos medalha Pan-Americano, classificada para Jogos Olímpicos, chega nos Jogos Olímpicos, 5º lugar. Sim. Então, na ordem natural das coisas, Pequim seria o pico da minha performance quando eu estaria disputando medalha ou talvez ganhando medalha de ouro olímpica, né? Mas o que eu vinha passando e que as pessoas não entendiam é que eu estava escondendo o maior trauma que aconteceu na minha vida, que foi ter sofrido violência sexual nesse ambiente, né? E por muito tempo a minha cabeça apagou aquilo mesmo, eu esqueci essas memórias, mas depois da minha primeira participação olímpica, essas memórias voltaram com uma força muito grande. Então era humanamente impossível pedir que eu tão somente focasse na natação. Quando as pessoas queriam saber por que eu estava nadando 10 segundos acima do meu melhor tempo, elas não faziam ideia do esforço que eu estava fazendo para controlar a crise de pânico, regular medicamento, para conseguir subir no bloco, né? Então, o que eles viam como fracasso, para mim, era uma imensa vitória. De conseguir competir com tudo que estava acontecendo na minha vida, né? E eu não queria deixar que a voz que eles tinham e o alcance que eles tinham tomasse o protagonismo da minha própria história e do que estava acontecendo comigo, né? Um julgamento tão no escuro, né? Sim, feito tão... leve, raso, né? Raso. Raso demais. Muito raso. Então eu tomei as rédeas disso. E não me arrependo de jeito nenhum, assim, porque eu acho que dentro dos meus altos e baixos foi muito bonito. Um dos propósitos do seu trabalho atual é acolher, né, e assessorar pessoas e atletas que realmente passaram por abusos sexuais e abusos de toda forma, né, dentro do esporte. Como é que isso ajudou você a ressignificar também tudo que você viveu? Eu acho que eu fui encontrando sentido nesse trabalho, né? Quando você traz essa coisa para fora pela primeira vez, é como se você estivesse vomitando mesmo. Literalmente, muitas vezes as reações do trauma no meu corpo, elas passam por desmaios súbitos e até vômitos. E eu hoje entendo, tipo assim, é uma coisa de limpeza, é uma catarse, é uma coisa de... Eu ainda quero estar aqui, apesar de tudo isso. Então eu fui encontrando essa maneira, teve o projeto de lei, tem a lei com o meu nome, e agora tem outra lei que passou também, que eu ajudei a redigir, que é para condicionamento, para que as entidades esportivas tenham comprometimento com essas medidas. Mas o projeto da rede, assim, que a gente criou essa rede internacional, que tem membros de mais de 25 países, e é criado por pessoas que sofreram violência, para pessoas que sofreram violência, sabe, nós por nós, assim, pensando nas ações, isso tem um poder transformador muito bonito. Joana, eu vou te pedir para explicar mais sobre a lei, porque eu acho que é muito importante e muita gente não conhece ainda. Sim. Quando eu trouxe a minha história à tona, né, eu tinha 21 anos de idade, então, de acordo com a legislação brasileira na época, o crime já tinha prescrito. Então, nem eu nem as outras vítimas dele, a gente pôde denunciá-lo. Na verdade, ele que entrou na justiça contra a gente por difamação e calúnia. Então, por 10 anos, eu e minha mãe, a gente se defendeu dessas calúnias, né?
E aí, no ano depois, em 2009, eu fui chamada para ir para o Senado para começar a se pensar esse projeto de lei de dobrar o tempo de prescrição, porque não faz sentido. Se a gente sabe que é tão difícil falar, tão difícil para as crianças falar, e cada pessoa tem o seu tempo, né, a gente não pode, a partir do momento que a vítima faz 18 anos de idade, prescrever algo tão grave, né? Então, a lei Joana Maranhão, que foi sancionada pela Dilma em 2013, né, ela dobra o tempo de prescrição. Então, crianças que sofreram violência sexual, elas têm até os 36 anos mais 2. Eu faço parte de um grupo, né, vários grupos que trabalham, e existe um movimento mundial, né, que chama The Brave Movement, que é um movimento de coragem. E que a gente luta para acabar com a prescrição no mundo inteiro, né? E a gente fez uma análise da América Latina, de como que a gente está em termos de legislação, e o Brasil é um dos piores países da América Latina. Então, apesar de ter a lei com meu nome, a gente ainda está muito atrás, né? E a justiça, ela tem que servir a vítima em potencial, né? Um sistema penal e um sistema criminal que coloca barreiras no enfrentamento da vítima, ele não serve um propósito. Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda. E eu estou lendo o livro se chama Justiça Viral, como que a gente constrói o mundo que a gente quer. Ele é muito sobre a questão da luta por equidade racial, mas a gente consegue traçar paralelo para qualquer luta por direitos humanos no mundo. Assim. Então, ele é muito bonito, ele é muito forte. E ele fala que muitas vezes a maior revolução, ela é silenciosa. E eu me encontrei muito nesse lugar, porque eu entro em contato com pessoas que sofreram violência no esporte todos os dias. Essas pessoas, e às vezes é essa primeira conversa de falar, tipo assim, eu tô aqui para você. Eu vou te dar de volta algum tipo de controle sobre isso. Porque quando você sofre alguma violência, o controle é tirado de você. Sim. Ele te inflige uma violência e tira um controle de como você vai viver o resto da sua vida, né? Então, para mim, esse processo de cura passa por devolver o controle para essa pessoa. E muitas vezes o lugar de escuta, o lugar dessa escutativa e de cuidado, faz muita diferença. Então, eu percebo no dia a dia do meu trabalho como que essa revolução silenciosa vai trazendo significado para essas pessoas. E para mim, particularmente, tem muitas vezes eu fecho meu olho, eu olho para a menininha de 9 anos, sabe? Para a Joana de 9 anos de idade, assim. E eu fico sempre emocionada, porque eu converso com ela. Eu sei que sou eu. Mas eu converso com essa menina para falar, tipo assim, a gente não desistiu. A gente está aqui ainda e estamos dando significado para isso, sabe? Então, para mim faz muito sentido. Então, apesar de eu trabalhar com a minha maior dor, ela também cura essa dor. Ela cura a sua e a dos outros, né? Isso é muito potente, é lindo. Ao mesmo tempo, você também, Pedroca, pelo livro Ser Quem Se É, você também faz esse acolhimento. É um livro que você gostaria de ter lido na tua infância? Com certeza. Eu escrevi também esse livro, você falou agora também, achei tão lindo você falando para sua Joana de 9 anos. Eu escrevi o livro exatamente para o Pedroca também, para minha criança que tentava se enquadrar tanto, tentei tanto me enquadrar naquele... Eu era uma criança que não me encaixava em lugar nenhum e escrevi esse livro para estimular a liberdade, né, das crianças. Para você entender que realmente você pode ser quem você é profundamente, sabe? Que você não tem que ficar seguindo o desejo do outro o tempo todo. Que o mundo tem infinitas possibilidades. A gente falou muito sobre... A gente teve várias reuniões. Na verdade, esse programa surgiu assim de muitas conversas que a Maria a gente tinha. E a gente falou muito sobre o que era o fracasso, o que não era o fracasso. E às vezes a minha sensação é que quando eu revisito os meus muitos fracassos, porque acho que eu tenho uma lista muito longa, os que mais me doem, os que me doem de verdade, assim, são aqueles que eu falo assim, cara, eu fracassei tentando fazer uma coisa que eu não queria. Que não era o meu desejo. Porque os nãos, as porradas, os fracassos, quando eu falo assim, puta, eu tenho que fazer uma coisa muito ousada e tal, não deu certo, cara, beleza, esse aí eu vou ter que assumir, essa bronca é minha. Mas quando eu vejo falar assim, cara, eu fracassei e tentando fazer uma coisa que eu não sei nem por que eu estava fazendo. Maravilhoso. Não, esse lugar é muito... E a gente faz isso durante muito tempo na nossa vida, né? Como que você falou, perder muito tempo de vida, eu acho que é um fracasso. É um fracasso. Eu acho que com começar, certeza. na verdade, também, né, assim, essa coisa da infância, esse lugar onde a gente começa a fracassar com a gente mesmo, tendo que deixar a gente de lado. E ao mesmo tempo levar para o resto da vida, né, a criança? A gente carrega muito mais longe, né? Porque foi o que você falou. Você olha, eu fecho o olho, eu lembro
de quando eu era criança. Você fecha o olho, você vê a Joana de 9 anos, né, com as dores que ela viveu, você também com as angústias, e eu também, eu olho, eu sei exatamente, todos esses sentimentos estão tão vivos dentro da gente. Então, é uma forma também da gente pensar no adiante, como é que a gente faz isso com as crianças de alguma forma. Porque você poder ler esse livro que você escreveu, quanto isso ia te ajudar? Você ter a Lei Joana Maranhão na sua infância, né? Você ter mudado isso, quanto isso realmente, a força disso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que sofreu violência e ela falou, tipo assim, uma coisa que me pegou, que eu acho que eu falei, não, é isso, é o sentido. Ela falou, eu sei que quanto diferença faria se existisse uma Joana na época que você passou pelo que você passou, mas eu quero dizer que você é isso pra gente, a gente não se sente sozinha. E a gente carrega a nossa criança para sempre, né? Sem dúvida. A gente carrega e projeta a nossa criança para sempre, os momentos felizes e os momentos não tão felizes, assim. Mas a vida vai colocando tanto pratinho para a gente equilibrar que às vezes a gente esquece de ter um olhar daquela pessoa que permeou para quem a gente chegasse nesse ponto. Então eu acho que essa reflexão, eu me voltar para minha infância, me explica sempre muita coisa. Não só pelo trauma que eu vivi, mas tudo, assim. Quando eu vi os Jogos Olímpicos pela primeira vez na televisão, eu lembro desse dia. Eu lembro de olhar para aquilo e falar assim, eu quero chegar ali. De ver a Dara Torres ganhar medalha olímpica e falar assim, eu quero ser como ela. Não fui. Ela tem 10 medalhas olímpicas, eu não tenho nenhuma. Mas foi muito importante. Mas você tem o melhor resultado no Brasil. Eu tenho essa lembrança em mim, sabe? De, tipo, Assim, Joana, isso quando você fala, assim, a gente já teve a gente tantas falando vezes... de fracasso, mas eu não olhos de tenho. quem? A verdade é que medalha olímpica eu não tenho. Eu sei que tem gente que me mas xinga e uma- fala assim, não tem medalha. Não tenho, gente. Não deu. Foi quinto. Foi o que deu. Ó, Paciência. você tem uma frase que você mandou para jornalistas, né? E a gente, jornalistas, eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, mas não conseguiu pode, não conseguiu pode. Eu falei, gente, desculpa, eu vou te falar, eu não tô nem entre as 10 melhores jornalistas do mundo, Gente. nem do Brasil. Então, assim, a gente tem que, né, você tem que ponderar e entender e falar assim, não, peraí o que você tá falando, sabe? Tá entre as 5 melhores do mundo, é algo grandioso demais e que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem experimentar. A sensação, mais do que o lugar, eu acho que é a sensação. Tem uma outra coisa também, ninguém se propõe a fazer alguma coisa na vida e fala tipo assim, hoje é dia de maldade, eu vou fracassar, eu vou nadar devagar. Eu vou atuar horrivelmente. Ninguém escolhe não suceder naquilo que se propõe a fazer. Você falou Mas uma isso coisa é humano. tão linda de você sonhando, né, olhando, vendo a sua primeira Olimpíada e se projetando lá na frente. E às vezes a gente tem que fazer mesmo, voltar lá atrás, pensar o que a nossa criança sonhou, o que a gente conquistou, onde a gente está agora, o que está acontecendo. Olha que linda essa trajetória, olhar para a gente ali sonhando sem poder de escolha nenhum. É muito lindo a gente se dar esse colo, né? Pedroca, você diz que o humor, ele veio na sua vida, eu tô pegando de um trecho de entrevista que eu já li sua aqui, a necessidade de você rir de você mesmo, que é uma válvula de escape. É um jeito de se salvar da melancolia e mais que isso, aí tem uma característica sua que é muito bonita, que o teu humor, ele vem de uma forma muito afetuosa. Nem sempre o humor vem assim. Então, o teu humor, ele tem uma característica de que é um humor, e a gente sentiu muito isso na pandemia, é um humor acolhedor. Eu até quase falei amor. Eu acho que eu sou um artista por isso. Eu sou artista para sair um pouquinho da minha realidade mesmo. Eu, assim, tem uma angústia enorme e a arte é uma maneira muito linda de você burlar essa angústia. Ou não é burlar, não. É poder viver a angústia e botar e traduzir essa angústia de várias maneiras diferentes. E o humor, para mim, é isso, é um olhar crítico para a vida, é poder rir de situações que normalmente a gente ficaria acabado, poder fazer essa dobra, poder olhar um pouquinho de fora, poder olhar a vida com uma certa leveza, porque a vida vai apertando mesmo, né? Vai apertando para todo mundo. É muito difícil viver tudo que a gente vive. Essas responsabilidades todas, essas perdas todas, isso tudo gera muita angústia e muito desconforto. E eu acho que a única maneira para viver a vida, para mim, é com humor e com afeto. Mas é legal porque você está falando de alguma forma também de acolher suas próprias angústias e nessa você acolhe a dos outros também, que se sentem representados, se reconhecem
naquele lugar, né? Sim, exatamente. Isso é bonito demais. Na época da pandemia, eu senti muito isso, que as pessoas estavam se reconhecendo muito naqueles personagens. Eu me reconheci naquelas situações, E, cara, foi tão bonito ouvir as pessoas falando, cara, isso aqui me salvou naquela situação, naquele momento. E era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu fiz aquilo exatamente para não viver aquela realidade tão nua e crua e terrível que a gente estava vivendo. Vocês falam de como passar para as novas gerações, como acolher as novas gerações. E no dia a dia vocês fazem isso também. Joana, com seu filho na maternidade. Pedroca tem um afilhado também que você falou que é super presente. Eu tenho um afilhado de 2 anos que é quase meu filho. Tem outros sobrinhos também que são sobrinhos do meu marido, que são filhos da minha cunhada, irmã do meu marido, que também fazem muito parte da nossa vida. A gente é muito rede de apoio deles, assim, então a gente está muito pertinho. E a maternidade é uma coisa linda, né? Eu fico vendo de perto essas maravilhosas, minha irmã, minha cunhada, minhas amigas todas. É uma sequência de fracasso também, né? É uma sequência de fracasso, ainda mais eu acho que a Joana vive uma coisa muito especial, que é levar o filho para fora do país, assim, viver longe dessa rede de apoio que você falou que é tão importante. Como é que você se sente nesse momento? E eu sou muito... A transparência que eu preservo muito no meu relacionamento com o meu marido é com o meu filho também, né? O meu filho me vê por inteira. Por exemplo, quando eu tenho uma recaída, algum gatilho, uma crise de pânico, o meu filho sabe que isso está acontecendo comigo. Ele vem, mamãe, eu respiro junto com você. Porque eu quero que ele cresça me vendo como eu sou. Eu acho que eu, como filha, a partir do momento que eu virei mãe, eu olhei para tudo que minha mãe fez e ficou muito claro para mim o que eu queria fazer exatamente como ela e o que eu queria fazer totalmente diferente do que ela fez. E isso foi disruptivo na minha relação com ela por um momento, mas também muito bom porque a gente esclareceu de tipo, essa sou a mãe que eu sou, essa sou a filha que eu sou. Isso é uma potência tão bonita, a transformação das relações, sabe? Da filha que eu sou, da mãe que eu estou me transformando, da criança que eu estou... Porque a única coisa que a gente pode fazer com uma criança é dar todas as ferramentas possíveis para ela se virar. Ela aceita. Né? Para ser quem ela é. Na liberdade de ser quem é. É tudo que eu posso fazer por ele. Né? E eu vou fazer isso errando muito. Então que esses erros sejam claros e transparentes para ele me ver como eu verdadeiramente sou. Mas quando você fala que sofre na frente, que chora junto, que ele te ajuda na crise, eu acho isso libertador. Porque eu acho que você está ali dando o direito da criança a sofrer, dela aprender que assim, a gente vai sofrer, a gente vai errar, a gente vai fracassar e tá tudo bem. Porque se você esconde muito, é como se a criança não tivesse direito de ter aquele sentimento também, como se aquele sentimento não existisse. Eu acho e que você não, você passa a verdade ali, é isso aqui, a vida é isso. Sim, além de dar o direito da criança também, ela entende que a mãe é uma mulher, que a mãe erra, que a mãe fracassa, que a mãe fica triste, né? Porque quando você se depara com esses sentimentos todos, você normaliza, pode sentir, mas também pode acolher mesmo, tem um movimento contrário, e até ou então falar, opa, hoje é o dia de eu ficar longe da minha mãe. Eu não quero ser super heroína dele, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser alguém que está acompanhando ele nesse descobrimento dele no mundo, eu não quero ser uma super heroína. É isso. Então, não tem nada de mim que ele não vá ver. É poder falar pro filho, né, quando ele pergunta, mamãe, você sabe isso aqui? Não sei o quê. Não, filho, eu não sei. Vamos pesquisar junto? É realmente isso, é esse lugar do tipo, não, mamãe não sabe tudo. Eu não consigo acessar. Eu não posso, às vezes eu não consigo. Ou então agora esse momento é meu, né? Eu falei com ele, essa semana a mamãe tá indo fazer um trabalho novo. Pô, dá um abraço aqui, me deseja boa sorte e não me dá trabalho. E não é o melhor abraço do mundo, né? Esse é o melhor abraço. Não bate a cabeça na escola. Hoje não. Segura a onda essa semana. É isso. Então é por aí. A gente tem falado tanto aqui sobre como o outro às vezes define se aquele momento nosso é um momento de fracasso ou não, que eu lembrei da Patti Smith, cantora, escritora, poeta, musa, que ela fala que teve um momento na carreira dela, teve um período da vida dela, em que ela se afastou de tudo. Ela se afastou, não estava produzindo, né, dentro do que se espera que a gente produza. Que ela estava cuidando da vida dela, cuidando dos filhos, curtindo, vivendo os filhos, e que as pessoas definiram aquele período como sendo improdutivo e sendo um período como se fosse um fracasso, quando talvez seja um dos maiores sucessos que a gente pode ter na vida, né? Falando nisso, vocês dois vivem relacionamentos longevos. Quantos fracassos são necessários para a gente ter a maturidade
realmente para viver um relacionamento... Pegar a caneta pra anotar Assim, agora, vai tô aí. anotando aqui, por favor, me ensinem. Tô aqui anotando. Vai lá, ó, pensa nessa resposta, Pedroca. Bom, no meu caso são 13 anos, né? 13 anos de uma construção, né? Porque quando eu falo do casamento, é uma construção. A gente, Sim. todo dia, a todo momento, a gente está escolhendo estar junto. Eu e ele. A gente não fica conversando sobre isso, a gente não fala, vamos escolher, mas a gente todo dia... Escolhemos hoje de novo. Hoje estamos escolhendo mais uma vez. E também tem momentos que está tudo dando um pouco errado, parece que vai fracassar um pouquinho, e aí a gente dá o tempo para o outro, sabe? Eu acho que esse respeito do tempo, do espaço do outro é muito importante. Fácil não é, mas é uma delícia, né? É a melhor coisa, assim, olhar agora e pensar que eu estou há 13 anos nesse apaixonamento e nessa construção. Apaixonamento é bom. E me faz ter vontade de ter mais 13, porque é gostoso mesmo, quando a gente está assim, se respeitando, né? A gente está porque a gente quer, e é uma delícia. E a gente falou tanto, né, de como vocês lidam com o fracasso, é muito importante, a gente dificilmente lida com isso sozinho, né? A gente quase não lida com nada na vida sozinho. Ter alguém do teu lado, acolhendo e lutando junto, faz muita diferença. Total, eu tô com o Lu, esse é o meu 15º ano com ele, né, e eu sempre brinco, tipo assim, como mulher hétero já é difícil a gente achar um que, né, não vale a pena ficar por tanto tempo. Então, quando encontrou essa parceria, assim, como mulher hétero, para mim é um privilégio dizer que eu tenho um relacionamento de 15 anos verdadeiramente saudável, né? Já tive relacionamentos que não foram saudáveis, muitos, né, que na época eu via como fracasso, mas acho que foram importantes para eu me entender, tipo assim, o que eu quero nesse lugar, né. E uma coisa que é muito forte para mim, não só para relacionamento amoroso, para qualquer um, mas com o Luciano isso é muito forte, é a transparência. Sim. Sabe? A gente lê um outro e respeita o espaço do outro, né? A gente se mudou de país com uma criança de 1 ano de idade, então imagina, né? Tipo, ele abriu mão de tudo para eu fazer o meu mestrado, então a gente construiu a transição de carreira, que é tão difícil, você sabe, de atleta, em outro país, assim. Então foi uma prova de fogo, assim, realmente. E a gente olha para trás, ele brinca com meu filho, assim, ele fala, ó, agradece a sua mãe aí, que se não fosse ela, a gente não tinha saído nunca. Foi ela que bateu no peito e falou, vambora e vai dar certo, assim. E é isso, quando você falou apaixonamento, é isso. Eu olho, tipo, meu Deus, eu sou completamente apaixonada por esse homem. Apesar de passar muita raiva às vezes também, né? Mas esse processo de apaixonamento, ele é único, assim. A palavra é boa, né? É linda. E é boa de se falar, Apaixonamento, que é. Não, porque às vezes parece que é isso, que você está numa crise, numa coisa, quando você olha, na verdade você pensa, cara, eu não quero viver longe nesse momento, não dá para viver sem ele. Eu vivo esse momento já, há 13 anos. E não é assim, né? As coisas não começam magicamente, não são 13 anos. Não, e não são todo dia, de alegria, não é todo dia, assim. Mas cara, parceria é uma coisa tão bonita. Quando a gente está vivendo um momento difícil e a gente está com essa pessoa do lado, que está ali, né? Às vezes... a parceria, às vezes ela porque não está passando por esse momento junto com você, mas ela está ali te abraçando, te acolhendo. E às vezes abrindo mão de certas e coisas. te empurrando também, né? A boa parceria, ela é também um trampolim, ela é uma alavanca. Mostra até o outro lado, né, Maria? Que às vezes você vai chegar, e aí eu tô falando de parceria, a gente em geral, falando de parceria de relacionamento, mas parceria de amizade também. Eu já tive isso com a Maria. Maria já foi trampolim pra mim em alguns momentos eu chegar chorando e falando, cara, dividindo o fracasso, contando o fracasso. E às vezes alguém que olha pra você e fala assim, cara, eu não tô vendo exatamente um fracasso aí. Tem uma, né? E peraí, os outros estão vendo. Porque você não consegue naquela hora ressignificar sozinha. Sim. E a pessoa tá do lado e ter esse acolhimento, que a gente tá falando tanto de, pô, né? Todo mundo super bem resolvido aqui com fracasso. Fracasso faz parte, fracasso mas o fracasso dói. Na hora ele dói. Sim. E mesmo que depois a gente pense de outra forma, eu tenho um fracasso que eu tenho vontade só de chorar aquele fracasso na hora. E eu só quero que alguém fale, tá tudo certo, chorar, vem aqui, chora aqui. Validar teu sentimento. Né? Validar teu sentimento, entender que pra você, de repente, não é, mas pra mim aquilo é grande, né? Sim. Tem uma música de Oswaldo Montenegro, eu amo Oswaldo, eu escuto desde criança. E eu acho que pra qualquer relacionamento isso é muito forte pra mim, que ele fala, eu sei que sou pra sempre, mas sempre não é todo dia. E eu levo isso pros relacionamentos
de toda a minha vida. Eu tô com você pra sempre, mas não vai ser todo dia. Vão ter dia que, tipo assim, eu não vou querer olhar na sua cara, eu quero um pouco de distância. Mas se Mas o que alguém a gente vier tem é mexer pra contigo, sempre. Não também, mexe, né? não mexe com os meus, que eu viro bicho. Mas é isso, né? Eu quero estar com meu marido pra sempre, eu quero ter um relacionamento saudável com o meu filho pra sempre, mas sempre não é todo dia. Eu tive uma analista que ela falava assim, eu falei, pô, você foi casada a vida inteira com a mesma pessoa? Ela falou assim, com a mesma pessoa não. Fui casada com o mesmo CPF. A mesma Perfeito. pessoa, não, porque nem eu sou a mesma pessoa. Então, assim, ele também não era. E aí é isso, mas as escolhas feitas diariamente, os apaixonamentos que a gente conseguiu manter, né, eles foram levando a gente para essas novas pessoas que viramos quererem seguir juntos. Isso é muito bonito também, né? Lindo. Bonito isso. Agora, hoje a proposta era falar de fracasso, né? Mas, relembrando tudo que foi dito aqui, eu acho que a gente falou muito mais de conquista do que de fracasso. E estamos aí, vamos Estamos encarar aí. os fracassos, vamos superá-los e transformar em coisas maravilhosas. É porque eu acho que é muito bonito quando a gente encontra os fracassos que servem de trampolim pra gente, Sim. né? Com Realmente, isso é certeza, muito esses momentos bonito. de virada, assim, são bonitos na vida. São lindos. E, poxa, obrigada, Pedroca, Ah, Monteiro, que amor. Joana Maranhão, que alegria ter vocês aqui. Eu amei, Que uma bom. honra estar aqui com vocês. E que bom poder falar de fracasso com vocês com tanta leveza, com tanto humor e assim, que tá ok falar fracasso. Fracasso. Faz parte. Ninguém quer, ninguém gosta na hora, mas ele leva a gente adiante. Ele Valeu, Obrigada. gente. Obrigado, Obrigada. viu? Vocês são maravilhosas. Joana, maravilhosa. Obrigada. Gente, obrigada. Começou. Obrigado, viu? Parabéns. Arrasa no carnaval, só vai dar Entendeu? Arrasem. sucesso. Parabéns. Obrigada. Um beijo à família.